Fala, torcedor santista, tudo bem? Se liga, ó. As negociações do Santos com o volante Thomaz Rincon avançaram. O clube espera concretizar a contratação do atleta nesta terça-feira. A informação é do jornalista Ademir Quintino. Bora para mais um vídeo que eu te explico quem é Thomaz Rincon, como ele atua e o principal, como pode se encaixar nessa equipe do técnico Diego Aguirre, analisando a última temporada do volante venezuelano. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Mas antes, queria pedir a sua ajuda a esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Bom, Thomaz Rincon está com 35 anos. Iniciou sua carreira em equipes lá do futebol venezuelano. Mas com 20 para 21 anos, ele se transferiu para a Alemanha, foi atuar no Hamburgo. E depois dessa passagem boa no futebol alemão, ele iniciou sua trajetória no futebol italiano. Passou por Gênua, por Juventus, por Torino e também na Sampdoria, que era a equipe, né, nessa última temporada, quando seu vínculo, seu contrato se encerrou e ele acabou ficando sem clube. Na Sampdoria, ele atuou a grande maioria das partidas como titular, era capitão da equipe. Nessa campanha bem ruim da Sampdoria, né, de última colocação na elite do futebol italiano e também de rebaixamento para a segunda divisão lá da Itália. Nessa última temporada pela Sampdoria, ele atuou cerca de 37 partidas, contando todas as competições. O Campeonato Nacional e também a Copa da Itália, que é o que equivale aqui à Copa do Brasil. E como eu já havia citado, ele iniciou como titular a esmagadora maioria das partidas, teve muitos minutos. Nessas 37 partidas, ele deu 2 assistências e tomou 9 cartões amarelos. Então, ao longo da sua carreira, não apenas explicando esses números dessa última temporada, ele sempre foi um volante que tomou muito, mas muito cartões. Para resumir, vamos ser bem sinceros, ele é um cara que chega muito forte, que chega firme, não considero um cara maldoso, mas ele não vai aliviar não, ele é esse primeiro volante mesmo. Eu já vou entrar no mérito de como ele atua e como ele pode se encaixar na equipe do Diego Aguirre. Durante muito tempo, inclusive, ele foi capitão da seleção venezuelana, jogou contra o Brasil, a Argentina, contra as grandes equipes aqui do nosso futebol sul-americano, e se concretizando essa contratação, essa vinda do atleta, vai de fato reencontrar o Soteldo, que já jogou com o Rincon lá na seleção venezuelana. Nessa última temporada pela Sampdoria, o Thomaz Rincon foi comandado por 2 treinadores. Quem iniciou a temporada foi o Marco Giampaolo, que foi demitido no meio da temporada pelos maus resultados. O Giampaolo gostava de utilizar principalmente o sistema 4-3-3, né, com um primeiro volante e 2 caras mais à frente, 1-5 e 2-8, né? E o Rincon, com o Giampaolo, pouquíssimas vezes fez a função de 5, tá? Na maioria das partidas foi esse número 8, seja pelo lado esquerdo ou seja também pelo lado direito. E eu não gostei muito não, cara. Eu não gosto do Rincon sendo o número 8 nesse tripé de meio campo. Eu acho que ele fica com muitas funções ofensivas e ele já não tem mais aquela mobilidade de antes, como tinha quando inclusive era jogador do Torino e também da Juventus, mas já vou entrar um pouco mais no mérito dessa questão da mobilidade dele. Quando o Giampaolo foi demitido, quem assumiu foi o Dejan Stankovic, bem conhecido inclusive, ex-volante da Internazionale, da Inter de Milão, né? Disputou o UEFA Champions League. E com o Stankovic, o Rincon teve uma função um tanto quanto diferente, porque o volante, ex-volante, treinador, gostava de utilizar 2 sistemas. O primeiro, 4-2-3-1, bastante utilizado aqui no Santos com o Dani Helman e também com o Paulo Turra. E o Rincon fez tanto a função de 5 quanto a função de 8 nesse 4-2-3-1, atuando principalmente ao lado do volante Harry Winks, com passagem pelo Tottenham, hoje atleta do Leicester da Inglaterra lá na segunda divisão, na Championship.
E o Rincon, eu acho que ele conseguiu se encontrar, né? Principalmente mais como um 5 e dando um pouco mais de liberdade para o Harry e o Winks. Mas claro que eram dois volantes lado a lado. Claro que o Winks tinha um pouquinho mais de liberdade, mas com um meia mais à frente, isso possibilitava que os dois tivessem um pouco mais de tranquilidade para iniciar o jogo, para fazer essa saída de bola, que os dois principalmente se caracterizaram na carreira, né? Então ele atuou principalmente ao lado do Winks, né? Desse volante inglês. Eu acho que ele se encontrou mais. No outro sistema, que era um 4-4-2 com um losango no meio campo, aí o Rincon fez a função exclusivamente de número 5, né? Esse primeiro cara do meio campo e à frente da linha da defesa, né? Dos dois zagueiros e dos dois laterais. E esse é o sistema que muitos torcedores do Santos pedem que o Diego Aguirre utilize, né? Principalmente porque tem muitos meio-campistas, né? Lucas Lima, Dodi, Jean Lucas, agora possivelmente o Rincon, tem o Rodrigo Fernandes, e muitos santistas, inclusive, estão descontentes com os pontas do Santos hoje, né? Mendonça, Lucas Braga, enfim, outros atletas que podem fazer a função. Então pedem esse sistema pro Diego Aguirre e já vinham pedindo também com o Helman e com o Paulo Turra. E ele fez exclusivamente essa função de 5 e também foi bem, tá? Não acho que ele foi mal, não. Claro que dentro de um contexto, dentro de um sistema, dentro da situação atual dele, eu acho que ele se encontrou bem mais nesse sistema, no 4-2-3-1, em comparação com o sistema que o Gianpaolo utilizava e como ele era utilizado também naquele 4-3-3. E acho que ele foi bem até, então é um jogador que pode fazer essa função de número 5, de número 8, principalmente no 4-2-3-1 e nesse 4-4-2 losango. No 4-4-2 em linha, que é o que o Diego Aguirre gosta de utilizar, né, com dois atacantes mais enfiados por dentro, acho também que ele pode fazer a função tanto de 5 quanto de 8. Nenhum dos dois treinadores, nem o Gianpaolo e nem o Stankovic utilizaram, mas acho que ele pode fazer essas duas sim, principalmente o número 5. É um jogador que conquistou títulos pela Juventus, foi campeão italiano, campeão também da Copa da Itália, mas o meu único receio é referente à sua questão física, né? Porque o atleta não atua desde junho, desde que acabou a última temporada, que foi bem ruim a nível coletivo da Sampdoria. Quando ele estava no seu auge físico e técnico, principalmente, como eu já havia citado, nas temporadas de Torino e de Juventus, ele era um volantão realmente, um primeiro volante, podia atuar também como um segundo cara de meio campo, mas era um cara que tinha mobilidade, tá? Então ele incomodava, sempre foi esse cara de incomodar, de chegar, de marcar, de estar sempre bem posicionado, de tomar cartão amarelo, de fazer falta. Sempre foi esse cara, mas ele também tinha qualidade para jogar, para ter passe, para ter uma certa condução, para finalizar de fora da área. Não é à toa que durante muito tempo foi talvez o principal nome aí da seleção venezuelana, junto com o Rondon, que é um outro centroavante que está no futebol europeu há um certo tempo, o West Bromwich, o Everton da Inglaterra, principalmente da Premier League. Então sempre, assim, nos últimos anos foram os dois principais nomes lá da seleção. E no seu auge ele era esse cara realmente. Agora, a única coisa que me preocupa é quanto à questão física dele. Por quê? Ele é um volante bem trancudão, sabe? Bem forte realmente. É um cara não é tão alto, ele é relativamente baixo, tem cerca de 1,72, 1,74 de altura, 1,75, enfim, mais ou menos isso. E é um cara bem troncudão realmente, bem forte fisicamente. E se ele vai ganhando um pouquinho mais de massa, um pouquinho mais de peso, eu acho que ele vai perder a sua mobilidade. E que é um ponto crucial na questão da marcação dele, para ele chegar, para ele morder, para ele incomodar. Então, como ele não atua há 2 meses mais ou menos, e eu realmente não sei como é que tá essa questão física dele nesse meio tempo, de junho a agosto, é o meu único receio. Se ele estiver bem, se ele estiver afim de jogar, se ele estiver legal, aí eu acho que ele tem plenas condições de colocar o Rodrigo Fernandes no banco de reservas, que é o que muitos torcedores estão pedindo nesse momento. Mas saiba que vem um volante de capacidade defensiva muito forte, que eu acho que tem bom passe sim, que pode ajudar, mas eu imagino que deve vir como número 5, principalmente com a lesão do Sandri, né? Tá fora da temporada, mais uma lesão chata para ele tratar, né? Ruptura de ligamento, dessa vez do outro joelho, vai ficar mais um certo tempo aí fora. Então eu imagino que ele deva vir com a função de ser o número 5 para disputar a posição com o Rodrigo Fernandes. Até porque o Santos tem o Dodi, tem o Jean Lucas
para fazer essa função de número 8. E o Nonato também, que na entrevista coletiva de apresentação disse que é um 8 por origem, que a gente já tinha alertado aqui no canal. Então, assim, eu gosto da contratação do Rincon, espero que fisicamente ele esteja bem, que é um ponto crucial, fundamental para ele desempenhar o seu melhor futebol. Se ele não estiver bem fisicamente, se ele estiver pesadão, ele não vai jogar, até porque o sarrafo do Campeonato Brasileiro da Série A, da elite aqui do nosso futebol, tá cada vez mais alto, só a gente vê as equipes como estão bem competitivas, como tem grandes craques atuando por aqui. Então eu acho que ele tem que estar bem fisicamente. Se ele tiver, não tenha dúvida, eu imagino que o Rodrigo Fernandes deva ir para o banco de reservas. Claro, se o Diego Aguirre quiser optar por um 5 e um 8, né? O 8 seja Dodi, Jean Lucas ou o Nonato, e o 5 disputando posição o Fernandes ou o Rincon. Acho boa a contratação do venezuelano, acho que chega para ajudar bastante. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de ajudar esse trabalho independente se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!